Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa morada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada 15 dias, uma nova entrevistada, uma nova história inspiradora e novas dicas de negócios para te ajudar a dar uma chacoalhada nas ideias e na sua empresa também. Se você está me assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal, deixa aquele super like e aproveita e manda esse vídeo para alguém que quer trabalhar com mídias digitais ou então saber mais sobre esse mercado. Bom, mas agora vamos ao bate-papo de hoje. A entrevistada da semana é Regiane Toigo, atualmente proprietária da Like Marketing, empresa com foco na criação digital. Regiane aventurou-se por diversos caminhos antes de se encontrar. Dentista por formação, foi instrutora de yoga e atuou por quase uma década no mercado de varejo de shopping centers e franquias. A empresária fez dívidas e faliu até que encontrou êxito quando passou a trabalhar com mídias sociais. Após 12 árduos anos na Like Marketing, Regiane alcançou o faturamento de 15 milhões em 2022. Vamos escutar essa história, né, gente? E essas dicas também. Rejane Toigo, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Adoro podcast. Ah, que bom! Então vamos falar aí, começar falando da sua carreira digital. Mas antes, eu quero uma definição. Assim, quero saber quem é Rejane Toigo. Então, por favor, defina-se para gente. Ai, gente, são tantas coisas. Eu gosto de dizer que eu sou uma neurocuriosa e também gosto de me auto-intitular epistemóloga. Aí Chique, chique. eu colocava na bio do meu Instagram epistemóloga na Like Marketing. E aí as pessoas iam para o Google perguntar. Depois as pessoas vinham para mim assim, eu fui para o Google para perguntar para o Google o que, que era epistemóloga. Né? Eu gosto de estudar o conhecimento, eu gosto de estudar a forma como o conhecimento é absorvido e como que ele se propaga. Isso tem tudo a ver com a minha empresa, né? A forma como eu encaro assim, é como se eu tivesse uma escola aqui. Os meus colaboradores são alunos, né? A gente tem um laboratório onde a gente pesquisa e descobre coisas. Então, por isso que eu gosto do termo epistemologia. Muito bom, muito legal, bacana mesmo. Então, conta pra gente agora um pouquinho da sua trajetória, que eu já li um pouco a respeito, tá? Fiz o para casa e eu vi que tem muita coisa aí, né? Foram várias. Mas conta pra gente desde o do começo, até chegar na Like Marketing. Eu sou odontóloga de formação, né? Então, eu me formei em odontologia bem jovem, me especializei em endodontia. E aí, quando eu estava lá dentro dos consultórios dentários, eu não estava muito feliz, porque a gente se forma e daí a gente começa a trabalhar e diz, é isso mesmo? O estudar é muito bom, a fase acadêmica ela é muito boa, ela é muito gostosa, mas quando a gente cai no mercado de trabalho, muitas vezes a gente tem um choque, né, daquilo que era a proposta inicial, aquilo que foi vendido, aquela imagem que foi vendida dessa profissão e aquilo que realmente é. Então, comigo aconteceu isso. E aí, paralelamente a estar exercendo a odontologia, que eu exerci por 5 anos, eu virei instrutora de yoga. E aí eu fiz o curso de formação de yoga, dava aula de yoga, e yoga é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Uma ferramenta que a gente descobre quem a gente é exatamente, tem um contato íntimo ali e junto com o amadurecimento também. Então eu comecei a não querer mais ser dentista, comecei aquela vida dentro do consultório, comecei a entender que ela tinha pouco de mim ali, tinha pouco a ver com a minha essência, com quem eu era. E aí eu conheci meu marido, e meu marido tinha lojas, morava aqui em Santa Catarina, e eu vim morar em Santa Catarina para montar um consultório. E antes eu comecei a dar aula de yoga Até então, você morava onde? em Porto Alegre, em Porto Porto Alegre, né? Alegre? Tá.
Eu sou de Caxias do Sul, eu fui para Porto Alegre fazer a faculdade e lá fiquei, depois da faculdade, trabalhando, né? Montei consultório em Porto Alegre também, fiz especialização, tinha 2 empregos, então aquela vida, assim, né, de 3 turnos. Trabalhar Aham, 3 começo da odontologia. E aí, quando eu vim morar em Garopaba, eu trouxe meu consultório, fui dar aula de yoga, fazer o mesmo esquema, vou montar o consultório, vou dar aula de yoga, vou ter, assim, uma, né, dupla profissão. E aí, o meu marido tinha loja, ele tinha uma loja aqui que era a loja da No Stress, talvez você até conheça essa marca, porque ela ficou conhecida no Brasil todo, e ela surgiu aqui em Garopaba, e eu fui trabalhar com ele na loja, porque eu não encontrei um lugar para montar o meu consultório, uma sala para alugar, e porque a loja estava sem gerente. Então, eu fui lá ajudar. E aí, quando eu fui lá ajudar, eu descobri muitas mais coisas sobre mim, né? Descobri que eu sou de uma família de empreendedores, neta e filha, neta, inclusive de mulheres empreendedoras. Minha avó teve malharia por mais de que 50 anos. legal. Então a gente, né, olha para isso e vê que era meio óbvio que o que eu gostava, o que eu queria, o que me incomodava na odonto, que a odonto é um trabalho que você não empreende muito, né? Você empreende ali num consultório, mas você tem um limite. Até existe algumas possibilidades, mas ela não está clara, não está declarada, né? Você é um profissional liberal que depende das suas mãos. E eu queria criar, eu queria inventar, eu queria desenvolver processos, né? Eu não sabia ainda, mas era o que eu queria. E aí eu comecei a trabalhar com o Paik, meu marido, e ele acabou saindo das lojas, ele foi Ah, trabalhar com a família dele, porque o pai dele teve um problema de saúde, e eu fiquei com as lojas. E aí eu voltei a morar em Caxias, abri loja em shopping center, abri franquia das minhas lojas, fiquei 10 anos no comércio de varejo, e aí, mais ou menos em 2009, 2010, foi 2009, eu resolvi que eu tinha que montar um e-commerce, porque eu vi o e-commerce se desenvolvendo ali dentro, nossa, bem no da, começo ainda, né? no começo. Tinha Netshoes, Aham. meu benchmark era Netshoes, né? Então eu olhava assim, gente, a Netshoes, porque eu vendia, lá em Caxias eu vendia artigos infantis esportivos, então era uma loja Nike, Adidas, Fila, tudo que era artigos infantis, desde do bebê até pré-adolescente, assim, né? Uhum. O calçado do tamanho 14 ao 33, 36 até às vezes a gente ia. Então, eu vi assim a mudança de comportamento das pessoas dentro das lojas. Primeiro que, não sei se tu lembra, mas eu acho que qualquer um lembra. Lembra que a gente tinha um armário de verão e um de inverno? Chegava no verão, a gente ia lá e comprava as nossas roupas para o verão. Depois a gente ia lá e comprava as nossas roupas para o inverno. Esse comportamento mudou, essa sazonalidade mudou. Não sei se porque o mundo ficou mais globalizado, mas não tem mais esse kit verão, esse kit inverno, que era o que eu estava acostumada, né, com as lojas. E a gente viu as pessoas também indo para dentro da loja, vendo o artigo que elas tinham visto na internet, vendo se o número servia, principalmente para atender a criança, né? Se o Uhum. número era aquele, se o modelo era aquele, se a criança gostava, vou comprar no Netshoes, que é mais barato. Então eu comecei a ver, Hum. comecei a sentir a necessidade, eu preciso montar um e-commerce. E o e-commerce vai resolver o problema das minhas lojas que não estavam indo bem, que eu achava que era isso. E aí eu fui Aham. estudar marketing, fui me matriculei num curso na FGV, aonde, que afinal de contas eu era uma dentista que estava empreendendo uma base, sem uma base Ah, mas só. a prática ensina muito. Então, Tudo bem, mas a e há teoria, quantos anos que você já estava? eu fiquei quase 10 anos, 9 Ah, anos em então. varejo. Mas nesses 9 anos eu me endividei. Se eu tivesse algum conhecimento prévio, né, de alguns pontos-chave, eu acho que tinha, né, não tinha feito algumas coisas que eu fiz. Sempre bom, Abri, sempre bom. abri franquia sem ter conhecimento, aí eu fui fazer um curso de franquia, tudo no meio, assim, né? Eu ia fazendo e aí eu ia estudando e tal. Sim, realmente dá doideira, né? É. Ah, muito E bom, aí tem que ser.
e aí eu fui estudar e-commerce, e lá no nesse curso que eu fui fazer na FGV, tinha que apresentar um trabalho sobre o teu negócio, né? E o meu negócio seria um e-commerce para as minhas lojas. E aí o professor que foi ser o meu orientador, ele falou assim, o e-commerce não vai salvar as tuas lojas, teu modelo de negócio que está errado, é que está fadado, né? A você Ao ter fracasso. dificuldades por causa dos custos, por causa dos shoppings. Eu já tinha 2 lojas em shopping, então o modelo de franquia também não começou certo. Me deu jogou o balde de água, de realidade na minha cabeça, né? E aí realmente era aquilo. E disse, quem sabe a gente faz um outro tipo de trabalho. Vamos fazer em vez de fazer um trabalho para você apresentar sobre e-commerce, quem sabe você faz sobre redes sociais, porque o e-commerce vai desaparecer, o e-commerce vai migrar todo para dentro da rede social. Eu falei, gente, sério, nem comecei o negócio, já vai desaparecer. Na verdade, ele é aquela pessoa visionária que vê uma coisa, mas vê nublado, né? Então, não vê com Aham, nitidez. Então, o que que ele estava querendo? Eu disse, mas rede social, o que que é isso? Aí ele me falou, Facebook. Facebook tinha um ano no Brasil, né? Tinha um ano que tinha sido traduzida a versão para o português. uhum, Twitter. Então, essas plataformas sociais, é elas que vão efetivar a venda, ele me falou. Falei, gente, que doideira. Então, está surgindo uma profissão que é a pessoa que entende muito de venda dentro de redes sociais, que é uma área de atividade social media. Eu falei, gente, que loucura. E ele me deu um monte de artigo. E eu fui estudar os artigos. E aí, assim, ó, aquela coisa bem de louca, né? Passei a noite estudando os artigos, de manhã fechei o computador e falei assim, cara, eu tenho que trabalhar com isso. Não sei como ainda que eu vou dar cabo dessas lojas, mas isso aqui é o futuro. E aí fiz, né, eu apresentei o trabalho, né, nesse sentido, sobre a venda dentro de redes sociais. E hoje a gente sabe que não aconteceu exatamente isso. Não é que e-commerce acabou, mas a gente tem um tráfego para os e-commerce, para o comércio digital, uma boa parte proveniente das redes sociais. Então, assim, não é que houve uma migração, mas eu ouso dizer que talvez o e-commerce não sobreviveria muitos sem a rede social, porque a busca ela não te dá só o suporte. A rede social e o que se fomenta ali em termos de conteúdo sobre produtos e marketing de influência também, que acontece dentro da rede social, é é. determinante sucesso da venda dentro E sabe o que eu acho dos interessante também você pensar? O que que a rede social fez, inclusive com a venda de serviço, né? tal. Porque viabilizou assim, uma venda de serviço que antes você podia ter o site lá Nossa, mostrando e tal, mas era uma vitrine, mas não era, era uma coisa estática ali, né? E com a rede social você consegue realmente mostrar o trabalho. eu concordo com você. Assim, ó, serviços tanto dentro da odontologia, quanto dentro da medicina, quanto dentro da advocacia. Hoje, o consumidor ele tem condições de escolher um profissional com mais proximidade através do conteúdo que esse profissional disponibiliza nas redes, que essa empresa disponibiliza, né? Sim. Então, realmente o impacto, eu não sei se existem estudos assim para medir, mas o impacto ele foi gigantesco e rápido, né? Muito acelerado. Muito, Então, essa é sim. a minha trajetória. Em 2011, eu criei a Like Marketing de redes sociais, porque Não, eu não pois é, entendi. mas aí com a fala do seu professor, Eu, aí você já te redirecionou o seu trabalho, né? O que estava é, fazendo, foi demorei pesquisar dois a rede social. Eu demorei 2 anos para dar cabo das lojas, né? Porque se você tem um emprego, você quer pedir demissão, é só chegar lá e pedir demissão. Agora, se você é empresário, você quer pedir demissão, não é bem assim, né? É, mas você continuou fazendo aí tudo ao mesmo tempo. Uma coisa que eu me perdi também, quando estava com as lojas, você continuou atendendo como dentista? Não. Aí ficou só Não, nas lojas. só nas lojas, nem professora de yoga mais. Eu me dediquei Com a só para as loja lojas. foi só as 16 lojas, lojas. sim, sim. E, Cheguei a e ter 6 lojas e 2 franquias. Era muito trabalho. quantas lojas? Para 3 ou 6? 6 lojas e Seis duas lojas. franquias. Nossa, é muita coisa.
é muita Muita coisa. coisa mesmo. E aí, em paralelo, você já começou o trabalho com o marketing? Ou não? Você Não. falou, não, vou dar um jeito, vou fechar Quando eu me tudo. dei conta, eu continuei estudando, né? Aí eu fiz um curso, eu fiquei estudando, mas eu me dei conta que eu tinha que dar cabo das lojas. Então eu vendi, né? Vendi uma loja que a gente tinha aqui em Garopaba, a minha sócia ficou com uma outra parte, a outra eu fechei, a franquia eu negociei com o franqueador. Eu demorei 2 anos para conseguir me reorganizar para decidir o que eu ia fazer. Enquanto isso, 1 ano e 8 meses, assim, enquanto isso eu estava estudando, já tinha criado outro CNPJ, a Like Marketing de redes sociais, comecei a trabalhar como freelancer, aí vendi as lojas e comecei a trabalhar como freelancer de agência de publicidade, que era o que naquela época estava começando a fazer o Facebook, E... a fazer o Facebook. Mas aí E aí, já como social media. já como social media. Aí eu fiquei Hum, desempresária, costumo dizer que eu fiquei desempresária, né? desempresária. Saí com dívidas, então eu tinha o meu objetivo assim era ter um trabalho meu marido estava bem, estava sustentando a casa, então eu tinha essa tranquilidade assim momentânea, né? E Uhum. aí comecei a trabalhar como freelancer, Você comecei a já ganhar, tinha filho? tinha Já de três, tinha. ele tava, não, nessa época, 2011, o Vitinho já estava com cinco Hum, anos. uhum. E aí eu voltei a morar em Garopaba, porque naquela época a gente estava morando em Caxias, eu voltei a morar em Caxias, meu marido tinha uma sede da empresa em Taquara, então a gente ficava se dividindo, a gente tinha a nossa casa aqui, mais um apartamento lá, e aí, porque tinha a loja aqui, tinha a loja lá, então a vida, né, aquela loucura. E Agitada. agitada. Eu queria também uma coisa que me permitisse ficar mais perto do meu filho, porque com essa quantidade de lojas vivia pendurada em babá. Aí ele começou na escola, já estava indo para a primeira série. Então, assim, como é que a gente vai ficar viajando, se deslocando, e eu com ele por lojas, e aí eu ia para São Paulo para comprar, e aí levava ele junto, levava a babá. Então, tinha uma vida, assim, bem agitada. E se a gente tem uma vida agitada, mas a gente ganha dinheiro, né? A gente tá rico, a gente pelo menos se paga, né? Mas se a gente tem uma vida agitada e o negócio não tá indo bem, aí não tem nenhum sentido, né? Não tem nada mais faz É, sentido. justamente. Então, Aí é só eu passar aperto. Aí é. exatamente. E aí eu comecei a trabalhar como freelancer, daqui a pouco eu já tinha meus clientes, porque eu sou boa de vender, comecei a captar os meus clientes, aí já conectei uma pessoa que entendia de Google e de tráfego que eu não entendia, né? E a gente começou a estudar juntas, começou a crescer, já contratei uma designer, e aí já não era mais freelancer, já tinha meus próprios clientes, e a Like foi crescendo e foi crescendo de uma forma online. A gente morava aqui em Garopaba, raramente eu saía, só se fosse uma empresa muito grande para visitar uma empresa para vender, mas a gente já está há muito tempo trabalhando com inside sales, desde 2013. Quando veio a pandemia, assim, não teve muita mudança. A mudança que teve, eu acho, com a pandemia é que o cliente ele passou a não se importar mais com a venda assim através de videocall, né? Antes até tinha uma empresa de Curitiba, não, acho que eu vou pegar uma agência aqui, porque tá aqui e tal. Mas hoje não tem mais isso, né? Hoje todo mundo já aceita. E aí a É. Like foi crescendo, a gente foi atendendo tudo que é tipo de empresa, a gente foi entendendo o mercado, até que eu me direcionei para atender profissionais da área da saúde, pelo próprio fit que eu tenho de Pela ser sua dentista. história, é, sim. Exatamente. Então, eu comecei a atender profissionais da área da saúde, comecei a ver que a venda de serviços de saúde é uma coisa que é muito potencializada pelas redes sociais. E hoje o médico, nutricionista, fisioterapeuta, dentista, ele precisa estar, né? Ele é aquilo que ele fala ali é o direcionador da busca do cliente. Se alguém te indicar um médico, ela vai te indicar com o Instagram, pode ter certeza, né? É, E hoje aí, em dia a gente nem troca muito cartão. Se for não, não, pensar, você conhece alguém no negócio? Peraí, mas qual que é seu Instagram?
Aí você já Uhum. pega ali, já procura e já dá uma olhada, né. E se a pessoa consegue ser expressiva ali, ela tem já um fechamento prévio, né, ao fechamento. A cabeça da pessoa já está direcionada se ela vende alguma coisa. Então, isso que a gente começou a fazer. Então, a gente começou a atender médicos lá em 2016. A gente já começou a atender os primeiros médicos, e aí naquele ano eu vi, não, é aqui. Esse é o meu mundo, eu adoro pesquisa científica, a área da saúde me perdeu, mas me ganhou de volta agora, porque eu vou dar voz para esses profissionais. Então, foi nesse momento. E aí, depois, em 2017, a gente começou a trabalhar com infoproduto. A Like se tornou uma empresa infoprodutora, né? Além da Like Serviços, a gente criou a Like Lançamentos, que a gente passou a desenvolver e a vender cursos para profissionais da área da saúde. Então, essa é a Hum. nossa história. Depois é que eu resolvi ter um plano B, né? Vou falar eu também, porque eu tinha aqui dois médicos que eram os mais lucrativos para a gente. Se eles vão embora, eu não tenho produto, vou ter que começar do zero, né? E aí eu comecei a ser Uhum. professora também. Então, tudo que a gente fazia dentro da Like, eu comecei a ensinar. Então, hoje eu sou professora Ah, de mídia. Eu ensino pessoas a serem autônomos, né, e desenvolverem conteúdo para empresas e para pessoas nas redes sociais. Hoje essa, vou te dizer que é a parte do meu trabalho que mais me realiza. então além assessorar, né, os seus clientes para vender cursos, você vende o seu próprio curso. É Sim, basicamente isso. exatamente. A Like se tornou também uma agência escola, que a gente chama de Like Ensina. Tá, legal. Muito bom, muito bom. E se pensar assim, principais desafios nessa sua constante transição, nessa sua longa transição de carreira, quais que você acha que foram esses mais marcantes? Olha, tem o desafio de você mudar de carreira, isso é muito desafiante, né? Teve um momento, Aprender tudo de novo, né? foi começar Aprender tudo de novo. Ah, também. Tem um momento da nossa transição de carreira, eu acho que todo mundo que fez transição de carreira passa por isso, de você se enxergar como não dei certo. Então, assim, não quis odontologia, não dei certo com as lojas, comecei a ser professora de yoga, mas também vi que isso aqui não dá dinheiro, para que que eu sirvo, né? Então, teve um momento que eu me olhei no espelho e disse, gente, você é um blefe, né? Você não serve para nada. Teve, teve essa hora. E eu acho que todo mundo que faz uma transição de carreira passa por esse questionamento, né? Que deixar uma coisa para trás e começar outra. Só que quando eu comecei, de fato, a atender profissionais da área da saúde, é como se os meus pontos se ligassem. Porque eu olhei para trás e, gente, tudo que eu passei, eu aprendi a vender dentro das lojas, porque eu preciso vender aqui nas redes sociais. Eu aprendi processos dentro de uma faculdade de odontologia, que é uma faculdade super processualista, isso me ajuda até hoje, a minha cabeça ficou processualista. Então, acho que isso é um dos grandes motivos que a agência funciona, pela essa minha bagagem de processos. Eu aprendi a vender, eu aprendi, de uma certa forma, a entender como o cérebro funciona através da prática do yoga, que está muito ligado com a nossa, né, estrutura cerebral. Então, e eu aprendi marketing digital. Então, acho que a união desses pontos é que me deu essa vivência. E toda essa vivência acadêmica de fazer, fiz faculdade, fiz especialização, fiz um mestrado, tudo isso também me ajuda muito na construção do conhecimento para o meu expert, né? Então, eu acho que a gente primeiro escolhe muito cedo o que vai fazer, e segunda coisa, fica pensando que essa escolha tem que ser para o resto da vida. Eu acho que esse é um dos erros, eu me senti assim lá atrás. E terceira coisa, a gente acha que o bom profissional é aquele que é especialicíssimo em alguma coisa. E às vezes não, você vai construir uma empresa em cima de pilares de conhecimento que são de universos totalmente diferentes, às vezes até antagônicos.
E isso vai te colocar num local que tem poucas pessoas. Então, tem poucas pessoas que entendem. Na época que eu comecei, não tinha ninguém que é da área da saúde, sabe interpretar uma pesquisa científica e sabe transformar isso num conteúdo palatável nas redes sociais. Então, isso é um conjunto de habilidades de universos totalmente diferentes, né? Sim, Então, o sim. desafio maior, eu acho que para a transição de carreira esse formato que a gente tem do que é certo, né? Do que é uma carreira sólida. Isso eu acho que é um grande desafio e que a gente pode ensinar aos nossos filhos, né? Ensino meu filho a não pensar dessa forma. E o segundo desafio, depois que eu virei empresária, tanto nas lojas quanto na agência, é pessoas. Então, eu até fui num evento lá da Hotmart, que é a empresa que a gente trabalha aqui, foi muito legal porque uma pessoa de outro país veio dar uma palestra e falou assim, qual que é a nossa principal atividade? Ah, a gente trabalha com infoproduto, a gente trabalha com educação, todo mundo começou a responder alguma coisa. Eu disse, não, a nossa principal atividade é recrutamento, seleção, recrutamento e treinamento. Então, toda empresa é uma escola. E esse é o desafio. Eu acho que toda empresa que se coloca nesse lugar, eu sou uma escola, eu posso treinar, eu tenho que treinar quem está aqui dentro, depois essa empresa começa a vender conhecimento. Então, eu acho que esse que é o desafio. Bacana. Ô, Rê, e dentro do seu trabalho, né, você também fala sobre a dinâmica dos memes, né? Eu até Uhum. vi um vídeo seu falando que, gente, eu tenho que falar disso, que eu achei bem bacana. Fala do impacto, né, no comportamento humano. Você pode falar mais pra gente sobre essa memética, né? Tem um nome até isso. Como que os memes influenciam, assim, a comunicação e o comportamento das pessoas? Então, a palavra meme, como a gente conhece, assim, que é uma piadinha de rede social, uma coisa que se dissemina, né, que vira meme, nas redes sociais, na verdade, ela é um termo bem antigo, muito antes do digital. Meme foi um termo usado por Richard Dawkins no livro O Gênio Egoísta, que foi publicado em 1976. Então, veja como, né, eu adoro esses visionários que enxergam um negócio que nem existe ainda, né? Então, o Richard Dawkins, o que que ele disse? Que assim como existe o gene, que é a nossa unidade replicadora biológica, a partir do gene nós nos multiplicamos biologicamente, existe o meme, que é a unidade replicadora cultural. Então, o que que são exatamente memes? São ideias que elas se propagam de cérebro para cérebro, de mente para mente, sem que a gente entenda ainda exatamente qual é por que que ela se propaga, por que que uma ideia pega, por que que ela cola, por que que outras ideias que, embora se coloque muito investimento para que elas se propaguem, não se propagam com a mesma velocidade ou até morrem, né? Dá aquele voo de galinha e morre. E por que que algumas coisas permanecem na nossa cultura milenarmente? Então, esse é o meme. Então, por exemplo, religião é um meme. Religião é uma ideia, né? Dinheiro é um meme, dinheiro é uma crença, né? É uma ideia que a gente tem que essa garrafa vale tanto. Isso é uma ideia, né? Então a gente criamos essas ideias. Mas tem outros memes mais efêmeros, por Não, mas exemplo, então o meme é a ideia e a rede social é a ferramenta? a rede social é um pool de multiplicação do meme. O meme Ah, ganhou através da rede social, os memes ganharam, as ideias ganharam através das redes sociais e da interconectividade que a internet proporcionou, velocidade e multiplicação. É como se você tivesse, tem até um livro do Richard Brody que chama O Vírus da Mente. Então, você tendo contato com as redes sociais, você é atacado com memes, né? Ele viraliza. O papel, o meme, ele infecta a sua mente e ele muda o teu comportamento a partir de uma ideia que você não tinha. Então, essa é
É a grande teoria de Dawkins. E que na época, talvez, ele foi chamado de louco, aliás, Dawkins foi chamado de louco por várias razões, mas ele foi chamado meio de louco, só que quando veio o meio digital, e quando veio principalmente as redes sociais, com o advento, a gente viu que era real, que a ideia dele, a gente pôde ver, né, essa propagação. Inclusive, esse nome meme ganhou um espaço ali como sendo aquilo que viraliza. Então, o meme é uma ideia que se propaga. E a engenharia memética, ela é uma ciência ainda um pouco apócrifa. Tem gente que tem alguns cientistas que não encaram como ciência. Mas, de fato, tem muita gente, muitos cientistas de várias áreas estudando como as ideias se propagam, inclusive no marketing, inclusive na programação, ensinando a inteligências artificiais a aprender com a gente justamente o que, como que a gente adere a uma ideia, né? Os algoritmos das redes sociais que vendem públicos de anunciantes, públicos de interesse para os anunciantes, nada mais do que são treinados captados por uma inteligência artificial que é treinada para entender a velocidade de propagação das ideias. Essa é a definição, né, Aham. correta. Então, essa propagação das ideias, ela gera recurso, né? Gera dinheiro, porque a partir do momento que eu colo numa ideia que está se propagando, eu posso vender alguma coisa. E o que que é a venda? É a mudança de comportamento. E ela vem atrelada ao que é uma mudança de ideia. Ou seja, para vender alguma coisa, você tem que produzir um meme. Então, esse é... É, caramba, é verdade. O meme não é aleatório, então, né? O meme é uma sementinha ali que O meme planta e vai a gente crescendo. fabrica, a gente fabrica memes, né? Mas ainda a discussão toda da memética sobre como que adere ainda é um pouco, como que o cérebro adere a isso ou aquilo, e aí eu costumo chamar o conteúdo neurocompatível, quando que é neurocompatível, né? A gente também descobriu muitas coisas sobre a neurocompatibilidade dos conteúdos, que são os memes, através de entender como que o cérebro se comporta, que é uma coisa nova também, porque há 40 anos atrás a gente não sabia como é que o cérebro se comportava frente a uma imagem, frente a um filme. Então foi o advento das tecnologias que permitiram ver o cérebro em funcionamento que a gente passou a entender como é que ele se comporta frente a ideias, né? Frente a ideias que causam emoções, frente a cheiros, frente a todos os estímulos sensoriais. Uhum, uhum. Mas o meme, então, ele é uma forma de manipulação ali do usuário da rede? Não Eu acho necessariamente. não necessariamente, porque você pode utilizar. Eu não sei se a palavra manipulação, até alguém já me perguntou uma vez, neuromarketing seria manipulação? Veja, a gente produz uma ideia. A gente não sabe se aquela ideia vai aderir ou não. O meu objetivo é vender alguma coisa. Isso é manipulação? Vender alguma coisa? Te conduzir a comprar alguma coisa é manipulação? É. Entendeu? Mas você quer comprar, aquilo vai te ajudar, você vai aplicar. Não, você vai ser convencido a comprar aquilo ali por fatores externos. Mas tudo é externo. Você é A gente, convencido que você precisa daquilo por algum mas motivo. os estímulos, eles vêm do externo, né? Todos os estímulos, se você sente um cheiro, você sente vontade de comer aquele hambúrguer, se você sente o cheiro de hambúrguer. Se você vê, então, assim, eu não sei o limite da manipulação. E tem manipulação para o bem também, né? Quando a gente manipula pessoas a parar de fumar através de memes que mostram para ela que aquilo faz mal para a saúde, quando a gente produz memes que mostram para a pessoa que determinado comportamento é pernicioso para a vida dela, é manipulação? Pode ser, você está manipulando, mas aquela manipulação vai levar ela para o melhor resultado para ela, né? Então, É, é. é, Mas então você recomenda o uso de memes, assim, como uma estratégia de marketing, é que, estratégia de marketing digital? na verdade, o meme, na essência do meme, do que ele significa,
não há como fazer marketing sem produzir memes, entendeu? Porque o meme não é aquela piada de rede social. O meme é uma ideia que se É uma propaga. ideia. Não é uma figurinha, né? O meme não é uma. Também, é Não, também. É também, mas também não é ganhou um disso que você nome está falando. popular. Popularizou através da figurinha. Mas o meme é uma ideia. Então, toda vez que você cria uma ideia, uma propaganda publicitária, é em torno de uma big idea, né? De uma ideia. E aquilo gera um meme. E aquele meme faz a pessoa comprar aquele produto, faz a pessoa querer saber, ver, assistir aquele filme, faz aquela pessoa querer conhecer esse profissional, faz aquela pessoa entender, quer dizer que tem jeito esse meu problema aqui, isso já é um meme por si só, né? Agora, Uhum, qual que é o efeito, de que forma que você cria um meme que é viral e que você vai atingir muitas pessoas, isso é também uma tarefa da engenharia memética entender. Por que que as coisas se propagam de uma maneira muito mais veloz e muito mais é, permeia a mente humana com muito mais velocidade, com muito mais abrangência e outras não, né? Isso é o uhum. que esse é o campo de estudo da engenharia memética. Sim, mas entra nesse estudo aí também aquela questão de como que uma ideia, às vezes, está em vários lugares, assim, sabe, uma ideia semelhante que tá no Brasil, tá na Europa, tá na Austrália, tá sei lá, algum país na África, tá, sabe? Fala-se bastante sobre isso, que, por exemplo, foi uma descoberta foi feita na Argentina e foi feita no Japão ao mesmo tempo. Em ciência acontece muito isso. Uhum, Cientistas estão pesquisando, eles nunca se falaram e na mesma época foram feitas descobertas semelhantes em alguns lugares, né? Pode ser. Aí eu não vou dizer que isso é científico, mas a gente pode entender que o cérebro humano ele é um device em desenvolvimento. Tanto que se você analisar o comportamento há 2.000 anos atrás, tinha muitas habilidades que a gente não tinha. Uma criança já nasce com habilidades, né, que provavelmente uma criança de 2.000 anos atrás não tinha. Tem habilidades nativas e habilidades que foram através da epigenética se desenvolvendo. Então, as necessidades humanas no Japão e na Argentina também são parecidas. Então, aquela descoberta ou aquela pesquisa, ela pode ser contemporânea, porque a evolução da humanidade ela está se dando num determinado passo em qualquer lugar, independente de estarem conectados ou não, né? uhum, entendi. Faz sentido. Mas aí pensando no neuromarketing, você já começou a falar um pouquinho, assim, por alto. Mas aí eu queria te pedir para falar mais do neuromarketing, sabe? Qual que é a importância dessa abordagem, assim, para o marketing, para as estratégias de marketing que a gente tem hoje? Então, o neuromarketing, ele é a união da neurociência com o marketing para entender de que forma que o consumidor toma a sua decisão de compra. Alguns autores de neuromarketing, eles afirmam que para ser considerado uma teoria de neuromarketing, a gente tem que verificar que há alguma alteração biológica naquele grupo teste. Outros já colocam a psicologia do comportamento do consumidor como metodologias de avaliação, ou metodologias de auferir o comportamento, também como neuromarketing. Aí há correntes, né? O fato é, depois do advento da ressonância magnética e de outros equipamentos que permitem ver o cérebro em funcionamento, a gente pôde entender o processo decisório que a gente não entendia, né? Então, o processo decisório, como é que ele acontece dentro do cérebro e a influência da parte límbica, ou seja, da memória e emoções, no nosso processo de decisão, que vai levar a parte mais moderna do nosso cérebro, que é o neocórtex, a tomar uma ação. Então, no neocórtex, que é a parte mais frontal aqui, normalmente acontecem reações químicas e físicas, reações sinápticas, ligadas à correlação de eventos.
matemática, que eu sou lógico, né? É nessa parte que eu decido em si. Só que essa decisão, ela tem uma influência das minhas emoções e das minhas memórias. Por isso que as pessoas tomam decisões diferentes, porque cada uma tem o seu repertório, de memórias e o seu repertório de experiências emocionais. E isso é determinante para eu tomar uma decisão. Então, eu costumo dizer, não existe decisão racional. Todas as decisões são emocionais. E não fui eu que disse isso, né? Foram vários, mas o precursor deles foi Antônio Damasio no livro O Erro de Descartes, que ele Aham. mostrou que ele prova que o racionalismo, né, na verdade, não se aplica ao nosso cérebro, que o nosso cérebro é uma máquina de sentir que pensa. Então, nossas decisões são 100% emocionais. Você quer um exemplo? Por favor. A gente costuma pensar que se uma pessoa economiza, né, e deixa de comprar, ela é mais racional do que uma pessoa que é seduzida pelos bens de consumo e daí ela compra e gasta todo o dinheiro, né? A gente costuma pensar isso. Aham. Só que o ato de economizar, ele é tão emocional quanto o ato de comprar. A pessoa que economiza, ela economiza por quê? Porque ela tem medo de ficar sem aquele recurso, porque ela tem um medo do futuro, porque ela tem receio. Na experiência dela, o ficar sem o dinheiro é mais pavoroso do que ficar sem o bem. Ou seja, é mais dolorido para ela ficar sem o dinheiro do que ficar sem um computador, do que ficar usando um sapato velho, né? Então ela prefere o sapato velho, a decisão emocional. Já aquela pessoa que vai comprar o sapato, ela vai comprar por N razões emocionais, porque ela precisa de autoestima, vai se sentir mais bonita, aí o dinheiro para ela está em segundo lugar. Decisão emocional, baseada em experiência pregressa, memória e baseado no que aquela memória significa na vida dela. É medo, né? É medo, já passei fome, já vi uma pessoa numa situação difícil, não quero mais aquela situação difícil, então esse sapato não me interessa, porque o dinheiro vai me dar mais segurança. No final, é tudo voltado à nossa necessidade de sobrevivência. Então, o cérebro interpreta. Que é mais, que significa mais sobrevivência para mim? Eu me sentir bonito e aceito no grupo ou eu ter o dinheiro guardado? Só que é inconsciente essa decisão. Essa influência da emoção, ela é absolutamente inconsciente. Ela está abaixo do nosso limiar de consciência. Então a gente só toma decisão, mas a influência são essas memórias que às vezes a gente nem sabe que elas estão lá, né? São memórias Uhum. sensitivas. Uhum. Muito bom. Tô pensando aqui, tô pensando, mas a tendência é concordar, realmente. Não, Realmente. não tem nenhuma decisão que a gente tome que seja 100% racional. O racional é só o ato, O que que né? seria o racional, né? É. Exatamente. No livro, eu entendi isso, porque para mim era confuso também. Eu lia, daí eu lia outros autores, aí quando eu li o Damasio, que ele é muito didático, né? Ele é professor na Universidade da Califórnia, ele é, ele é diretor lá do Departamento de Neurociência, e quando eu li, ele contou uma história. Ele contou a história do Elliot. E Elliot era um paciente dele que teve uma lesão do tamanho de uma ervilha, assim, na região límbica, que é onde se processam as emoções no cérebro. E não afetou a memória do Elliot, afetou só a parte emocional. E ele estava numa consulta com o Elliot e perguntou assim: Elliot, semana que vem eu tenho uma consulta às 2 da tarde e uma consulta às 6 da tarde. O que você prefere? E o Elliot olhou para ele e falou assim: se eu vier às 2 da tarde, eu posso vir, eu tenho que vir sozinho e de metrô. Se eu vier às 6 da tarde, eu posso vir de carro com a minha esposa, mas eu vou pegar a hora do rush. Então a gente vai demorar uma hora e meia para chegar aqui. E aí o Damásio perguntou para ele: o que você prefere? E ele disse: eu não sei. Ele estava incapaz de saber, ele correlacionava os eventos.
Ele era capaz de estabelecer os prós e os contras, mas ele não era capaz de interpretar o que ele sentia com relação a ir sozinho ou ficar preso no trânsito. Então, E aí não dava para tomar uma decisão. exatamente. Então, tu vê que decisões simples da tua vida, elas vão ser baseadas na tua memória e emoção. Que doideira, hein? Doideira, né? É muito, Então, isso é muito legal. neuromarketing. A gente É. entende isso de um determinado público, de uma determinado grupo de pessoas que tenha emoções parecidas, porque tem 3 filhos, por exemplo, né? E aí a gente pode encontrar padrões ali. O que que uma mãe de 3 filhos sente no terceiro filho? A gente vai encontrar padrões de emoções. Aham. A gente pode construir narrativas que levem essa pessoa a tomar decisões favoráveis, normalmente aos nossos produtos. Ah, legal. Isso aí, então, já é a aplicação do neuromarketing para as redes sociais, para melhorar a experiência do cliente, essa parte de aumentar engajamento. Exatamente, É exatamente. isso. É isso. Ah, muito bom. Legal, hein? E assim, dentro do neuromarketing, a gente pode falar em tendências, sabe? Você vê assim, alguma tendência que você acha que vai aparecer mais aí, que vai moldar o futuro do marketing digital? Eu acho que a gente teve uma grande tendência, 2 anos, né? Eu acho que foi o TikTok. Não necessariamente a plataforma TikTok em si, mas vamos analisar. O TikTok trouxe um novo formato de consumo de conteúdo. E ele trouxe um algoritmo muito sensível ao padrão de consumo de conteúdo das pessoas. Então, o que que o TikTok trouxe, tanto que fez o YouTube, um gigante, e o Instagram gigante, a modelarem o que eles estavam fazendo, que é o vídeo shorts, o vídeo curto. Uhum. Então, eu acho que a tendência, o vídeo curto nem é mais tendência, é uma realidade, mas o que que ele nos trouxe, né, de consequência que a gente pode chamar de tendência? Primeiro, a gente entender que existem conteúdos que são neurocompatíveis. O que que o nosso cérebro quer? O nosso cérebro é ávido por histórias. É através de histórias, inclusive os antigos, os antigos indianos chamavam de parampará, que é o conhecimento passado através de história. Nós nos fixamos em história. Quando a gente começa a ver uma história, a gente quer ver o final dela e a continuidade dessa atenção, ela está ligada à qualidade dessa história, ao rompante dessa história, e trabalha, que utiliza todas as estruturas cerebrais. Então, a amígdala, que é a surpresa, a emoção, o sistema límbico, a parte racional, né, da gente conseguir fixar a atenção. E o Reels, ou o vídeo curto do TikTok, ele nos trouxe esses elementos neurocompatíveis com muita velocidade. Então, o nosso cérebro ele fica vidrado ali, por quê? Porque você consegue assimilar uma quantidade de histórias em 10 minutos, uma quantidade de informação através de histórias em 10 minutos, que é violenta. Você fica viciado realmente naquilo. É o conteúdo dopamínico, né? É como se Então, fosse uma comidinha ali para o cérebro, uma droguinha que ele vai e quer mais e quer mais, porque ele quer a exatamente. história. Só que se ele pega uma história longa ali, né, ele vai ficar um tempão pra pegar uma história só. Se ele Ele quer pega o várias conforto. pequenininhas, Exatamente. Ele quer rapidez de absorção de informação, que a absorção de informação é dopamínica, sempre foi, né? A fofoca, ela tá ligada com a dopamina, né? Eu quero saber uma novidade, porque aquilo pode significar para mim melhores chances de sobrevivência. Eu preciso saber, desde que o mundo é mundo, desde que o homem estava lá nas cavernas, se ele soubesse onde estava um leão, onde estava uma tribo vizinha, onde estava um pomar, aquilo é dopamínico, então ele fica ávido por essas notícias. gente, a fofoca então é pré-histórica. Total, e ela é evolutiva, a fofoca ela nos ajudou a chegar até aqui, por isso que ela ainda existe, por isso que ela é tão forte. E a gente tem um outro elemento aí nesses vídeos rápidos que tem aflorado, tanto que o TikTok e o Reels, e o YouTube já explora isso há muito tempo, que é o ritmo, né? Nós somos Uhum. extremamente ritmados, nosso corpo é ritmado, nossa respiração
é ritmada, nós temos um ritmo cardíaco. Então, o padrão de ritmo, ele também conforta o cérebro. E aí a gente tem a música associada ali, que nada mais é do que o ritmo. Então, isso eu atribuo aos elementos, até tem uma palestra que eu dou, que é os elementos do conteúdo neurocompatível. A grande tendência para mim em marketing de hoje até o fim da vida, eu acho que não é dos próximos anos, é as empresas que souberem utilizar conteúdos neurocompatíveis, ou seja, elas entendem, seja por estudo ou seja empiricamente, como o cérebro funciona, como que o cérebro assimila aquela ideia e como que ele propaga aquela ideia, vai ter mais êxito de vender seus produtos. Então, acho que essa é a grande tendência. Gente, que perigo, hein? É, perigoso. Olha, mas é bacana, É bacana, ideia perigoso, bem mas é o que legal. somos, né? É, pois é, por isso que eu fico, que eu penso, né, aquela questão da manipulação que eu falei, porque quando você entende como que funciona, você pode É, usar pro a bem, seu favor. é, Pro pro bem e pro bem, mal. que o bem e o mal também é julgável, né? Talvez É, você... é, Mas o fato é, ok. livre-arbítrio nunca existiu, né? Nós sempre fomos suscetíveis ao ambiente externo. O ambiente sempre nos deu a direção do que fazer, desde que a gente estava na savana. Então, assim, não existe uma decisão pura e simples de dentro da minha cabeça. Não existe um senso crítico absoluto e imperioso. Nós sempre seremos influenciados pelo meio. Nós somos Sim, frutos do... sim, verdade, verdade. Mas vamos falar de o outro tópico que eu também andei lendo aí a seu respeito, que você fala sobre o trabalho, né, mais de social media, assim, para mulheres, para mães solo, que Uhum. existe, né, uma preferência. Assim, existem mesmo essas vantagens, sabe, do digital para mulher, para mãe solo, se pensando como carreira, assim, o Olha, que você isso foi uma diria? coisa que aconteceu para mim, tá? Não foi uma coisa que eu busquei, vou falar para mãe solo e tal. Mas hoje o fato é que, como eu ensino uma pessoa a se tornar um social media autônomo, eu ensino essas coisas para uma pessoa que pode ajudar empresas e negócios a desenvolverem o seu conteúdo. Porque as empresas, em geral, a empresa, ela normalmente ela não é do digital, né? O médico ele não é do digital, ele é médico, ele é técnico. E aí, daqui a Hum, pouco, vem uma ferramenta que às vezes não é nem do tempo dele, e ele precisa usar, aprender a usar essa ferramenta, ele precisa ter esse tempo de aprendizado e de dedicação para produzir um conteúdo para o negócio dele continuar girando. E aí eu vi ali que tinha oportunidade da gente ensinar pessoas a atender, a ajudar essas pessoas como autônomos, não necessariamente como uma agência como eu tenho, e às vezes o autônomo ajuda muito bem, obrigada, uma empresa ou um profissional liberal a desenvolver o seu conteúdo. Então foi assim que eu comecei. E aí eu comecei a ensinar pessoas, na verdade, eu comecei a ensinar pessoas para trabalhar aqui dentro, né? Depois que a gente começou a vender isso, porque podia ser lucrativo. Mas aham, aí acabou que uma boa parte dos meus alunos são mulheres que a busca dessas pessoas era: não quero mais, tenho 3 filhos, como você, e não quero mais ir para uma empresa, não quero mais ficar horas dentro do carro, não quero ficar longe dos meus filhos, quero um trabalho que me possibilite flexibilidade de tempo, que eu possa trabalhar, que eu possa atender, que eu possa não precisar mais me deslocar e que eu possa até ir morar numa cidade de um custo de vida mais econômico e possa trabalhar online. Então, muitas das minhas alunas tiveram buscaram a profissão de social media por causa dessa premissa. Eu quero cuidar mais da minha família e eu trabalhando numa empresa, eh, eu vou ter menos possibilidades disso, né? uhum, Então, aí hoje eu já falo para essa mulher, eu já atraio essa mulher, eu já explico, já conto a minha própria história, né? Que eu trabalhava tanto que um dia o meu filho achou que a mãe dele era babá. Não que achou, mas que ele preferia babá do que eu, entendeu? Tem razão, aham, ela aham, deu atenção para ele do que eu estava sendo paga para isso, né?
Então, Ah, assim, essa, esse momento aconteceu e a pandemia ajudou também um pouquinho, né? Deu desse momento das pessoas repensarem, trabalharem em casa e se organizarem digitalmente para exercer uma profissão. uhum, sim. Mas aí você diria que esse trabalho, então, com mídias sociais, ele é assim para qualquer pessoa, de qualquer formação, ou tem que ter uma formação específica para exercer essa atividade? Eu diria que é para pessoa de qualquer formação, tá? Por quê? Porque Tendo hoje um eu tenho, treinamento, né? tendo um Aham. treino. Ué, eu não sou dentista. E aí, o que que acontece? Hoje a gente tem, assim, muitas alunas que eram advogadas e são produtoras de conteúdo na área jurídica. Alunas que são arquitetas são produtoras de conteúdo na área de design de interiores e arquitetura. Alunas que são, tem uma aluna que é bióloga, tem doutorado em biologia, ela ajuda médico a fazer uma palestra para palestrar em Harvard, em inglês, porque ela ainda domina várias línguas. Então, abriu uma possibilidade, um novo campo de trabalho para pessoas com conhecimento acadêmico ou conhecimento prático. Porque eu também tenho alunas que, por exemplo, tem uma aluna que foi diretora de shopping center durante muitos anos. Hoje ela tem uma empresa que atende ali, ela tem 4, 5 shopping centers, onde ela desenvolve o planejamento de mídias sociais para essas empresas. Então, o fato de você ter trabalhado muito tempo numa área te coloca tão a par dessa área que se você aprender sobre isso que a gente conversou até agora, como funciona o conteúdo, como funcionam as redes sociais, se você entender quais são os mecanismos de pesquisa que você tem que fazer, as ferramentas de produção, você consegue ser mais eficiente do que alguém que estudou publicidade, por exemplo, ou comunicação social, que não conhece aquele métier, né? Uhum, Volto a dizer, a gente está num momento que a hiper especialização talvez não seja tão importante para você ser um profissional que ganha bem ou que constrói ali o seu negócio, quanto você ter a conjunção de vários universos. uhum. Eu tenho aqui É. na live, tenho bióloga, farmacêutico, outra dentista, Fernanda, que é gestora da Like Marketing, ela é dentista, inclusive graduada com doutorado, tá? Aí a gente tem, já tivemos estudante de medicina, biomédico, trabalhando aqui Mas para aí são as pessoas que estão aí para gerar conteúdo nesses temas, os né? clientes, para os Para os clientes que a gente, clientes, porque a agência se especializou na área da saúde, da saúde. exatamente. Sim. É realmente porque esse conhecimento é muito mais demorado, né? Para você adquirir, para você consolidar, para você. Realmente. E Não aí, às vezes, dava. tem um publicitário ali que está falando, ele vai falar para um advogado, mas ele não sabe o termo jurídico, ele não conhece ele não conhece a profundidade daquilo, por exemplo, você vai falar para Uhum, outros advogados, né? Então, uhum, a gente fala que a gente tem curso, a gente é sócio de curso para classe médica. Então, como é que a gente consegue construir um conteúdo para o profissional e, às vezes, até uma página de venda, toda uma estrutura de curso, né, para o profissional da área da saúde? Por que que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem pessoas acadêmicas da saúde aqui que talvez se a gente tivesse só pedagogos ou só publicitários, a gente ia ter mais dificuldade. uhum. É verdade, verdade. E pensando então no futuro, assim, seus projetos para o futuro, o que mais que você vai aplicar, que rumo que você vai tomar aí, sabe? Como que vão ser as carreiras digitais? Quais são as Esse expectativas? Esse ano aqui eu estou dedicada exclusivamente para a agência escola, né? Então, eu estou dedicada bem para os meus alunos, as outras áreas da Like já tem cada uma a sua liderança e já se autogerenciam, né? Eu sou só uma consultora. Meu plano para o futuro é uma imersão numa universidade, assim, mas que tenha um background, um histórico, assim, de neurociência, neurobiologia. Esse é o meu sonho, né? Não sei nem se é Uhum, sonho, mas é um sonho.
e estudar alguma coisa nessa área, assim, com bastante profundidade e envelhecer falando sobre isso, estudando isso. Esse é o meu plano. Muito bom, ótimo plano. Mas então, já partindo para o nosso bloco final aqui do podcast, essa conversa maravilhosa que eu estou adorando, que eu queria ainda tirar mais informação aí, mas, né, não dá. Então, vamos então para os finalmente. Então, vamos para as nossas dicas de negócios. E aí eu queria saber que conselhos que você daria, né, para profissionais que querem seguir uma carreira digital, sabe, nessa parte assim, para se adaptar a mudanças, às inovações, né? E como que começa também para fazer essa transição, assim, que não é fácil, né? Quais são as suas dicas? Olha, não quero puxar a brasa para o meu assado, mas já puxando, eu entendo que você iniciar no marketing digital entendendo como se produz uma estratégia de conteúdo, como se desenvolve uma estratégia de conteúdo, é o pilar para qualquer área, né? Então, assim, mesmo que você queira ser um infoprodutor, mesmo que você queira ter uma agência, mesmo que você queira ser um gestor de tráfego, um copywriter, se você tiver um e-commerce, sempre a base da comunicação no digital é o conteúdo. E hoje em dia, com o preço do tráfego, né, com o custo do tráfego pago mais alto, a gente precisa ainda mais que o conteúdo seja milimetricamente pensado e estrategiado. Claro, a gente tem que fazer teste, mas a gente precisa de estratégia de conteúdo. Aliás, qualquer empreendedor, qualquer profissional liberal que queira fazer um trabalho na internet, o conteúdo é a base. Então, se o profissional quer trabalhar com digital e ele não entende de conteúdo, não precisa saber fazer conteúdo, não precisa saber falar, mas ele precisa olhar para aquilo ali e ver os elementos de um bom conteúdo. Ele precisa traduzir, ele precisa entender o que é, né? Não estou dizendo que precisa ser videomaker, não estou dizendo que precisa saber fazer uma arte, mas ele precisa saber o que é, que aquela arte tem para ela ser considerada um conteúdo adequado para aquele projeto, né? Então, a estratégia digital é o pilar. E a profissão de social media é a pessoa que vive disso. Eu nem digo assim, hoje eu já chamo os meus alunos de social media estrategista, porque muita gente confunde, o social media é aquele que faz arte. Eu nunca fiz uma arte. Comecei a trabalhar, nunca editei um vídeo, não. O social media é o que Uhum. entende do que acontece nas redes sociais, ele entende do que precisa ser feito naquelas redes sociais. Aí ele vai lá e vai concatenar um profissional de design, um profissional de edição, um profissional de copyright, mas ele sabe o que tem que ser feito. Ele sabe fazer a pesquisa e entender para que lado ele tem que levar aquele projeto, né? Então, isso eu chamo de estratégia. Inclusive, a gente desenvolveu aqui dentro da Like um método chamado Estratégia 10P, onde esse método, inclusive, a gente tem uma ferramenta, um SaaS, onde a gente cria o projeto de conteúdo lá dentro e apresenta para o cliente. Então, a gente criou mesmo uma profissão, para a pessoa ser autônoma e criou ferramentas para isso. Se a pessoa quiser começar, eu acho um bom começo. Até porque quando a gente está numa outra profissão, às vezes eu tenho alunas que trabalhavam, por exemplo, no Tribunal de Contas, que tinham emprego público, você consegue, através da profissão de social media, ir aprendendo a dinâmica do digital, atendendo um cliente e fazer uma transição de carreira, vamos dizer assim, sustentável e planejada, tá? Então, eu acho Uhum. uma boa opção. É o meu argumento de venda, mas é o que eu acredito, tá? Aham. Muito bom, muito bom. E uma dica cultural agora para gente. Dica de pode ser filme, livro, série, música, alguma coisa que te inspira. Eu tô apaixonada por uma série que eu acabei de ver, que chama Gotas Divinas, Drop of God, em inglês. Tá na Apple TV. E é Hum, uma série que fala sobre. E tem tudo a ver com o cérebro, porque ela fala sobre sensorial, né? A menina é toda sensorial, ela conhece as uvas e tal.
fala sobre a genética, então aquilo que ela herdou do pai, o pai é um sommelier, e fala sobre as diferenças culturais. Essa série se passa na Espanha, não, na França, Itália, tem um pedaço na Itália e no Japão. Então, a diferença cultural, nossa, é incrível, incrível, eu me apaixonei. É uma série curta, assim, tem oito episódios, porque às vezes aquelas séries com muitas temporadas também é cansativo, né? Oito É. episódios, uma temporada só. Quando acaba, você fica triste, queria voltar. Ah, bate uma carência, né? É É, muito comum. Eu, às vezes, até sonho com o seriado. Eu vejo alguma minissérie assim e acabou, acabou. Até fico sonhando depois. eu também. Olha o cérebro, né? Se identificando aí com o conteúdo neurocompatível. As séries são altamente neurocompatíveis. É, é verdade. Ai, credo. Oi, por fim, seus contatos para quem quiser saber mais sobre você, quem quiser te seguir, né, para ver o seu conteúdo, entrar em Arroba, contato. Hum, arroba Regiane Toigo no Instagram, meu melhor contato, né? Tem pessoas ali me ajudando também no direct. E no YouTube, meu canal também, Regiane Toigo. Rejane Só Toigo. Simples assim, facinho. simples assim. Melhor jeito de me encontrar. Muito bom, muito bom. Rei, então, muitíssimo obrigada pela Ai, conversa. Nossa, adorei todo esse conteúdo que você trouxe para gente. eu que agradeço a oportunidade, tô louca para ver o vídeo no ar. Ah, eu também, também. Vai ser lindo. Um beijo, gente, beijo. Beijo, Rê. Muito obrigada também a quem está aqui comigo até agora. Não deixe de indicar o podcast para mais pessoas, compartilhar nas redes sociais, no grupo da família, lá do Zap, e assim espalhar informação e conhecimento por aí. Lembrando que para saber mais sobre o projeto do podcast, você pode ir lá no site empreendedelas.com.br e seguir o perfil do Instagram e do Facebook, que é o @empreendedelas. Tem Empreendedelas também do LinkedIn, tem o perfil lá, a página do podcast e também tem a minha, se quiser me seguir. Aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Eu fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, vocês já sabem muito bem, a gente tem que ter peito. Até a próxima!